5, 4, 3, 2, 1. Roda a vinheta. Alô, Unigestores! Olá, Unigestoras! Muito bem-vindos, muito bem-vindas ao mês de janeiro. Sim, feliz 2023! Nós estamos iniciando esse ano com muitas novidades. Vai ter aí vários produtos da Unigestão. Pode esperar você. É novo no canal? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui na Unigestão. Nesse mês de janeiro, com a temática Gestão do Entretenimento e Produtividade, estamos recebendo Jadailson Feitosa. Jadailson, muito obrigado. Bem-vindo à Gestão. Obrigado, eu que agradeço, pessoal. Feliz 2023 logo para todo mundo de chegada, que esse ano seja um ano de muitas conquistas e de muitas realizações também, né? Amém. Jadailson Feitosa, ele é graduado em Publicidade, graduado em Teatro e pós-graduado tanto em Marketing como também em Teatro. Então se liga aí nas informações dessa entrevista de hoje. Entretenimento, lazer, cultura, trabalho e, claro, produtividade. Jadailson, muito obrigado pela tua presença aqui na minha gestão. Te agradeço. Não é de hoje que a gente se conhece. Nós temos uma história lá de um colégio, né? Tem mais de 2 décadas aí. Pronto. E Jadailson também teve a oportunidade de palestrar em um centro universitário no qual eu trabalhei. Foi lotação, auditório lotado e foi uma unanimidade. Então, mais uma vez, Jadailson, estou aqui ladeado dele para a gente falar sobre gestão do entretenimento e produtividade. Mas, Jadailson, te falei um pouquinho sobre tua formação, mas além de publicitário, além de pós-graduado, você é ator, diretor, produtor. Então, fala um pouquinho dessa tua parte de entretenimento na parte da cultura, do lazer. Então, eu vou voltar um pouquinho, né? Vamos voltar aí pouco mais de quase 3 décadas. Eu venho do interior do Ceará, de uma cidade muito pequena, chamada Campos Sales. É uma cidade lá no sul do Ceará. E eu não sei porque eu sempre gostei de teatro e sempre fui aquele que na festa de final de ano do colégio juntava as pessoas para fazer uma apresentação. Eu era fã do Carrossel, olha aí. E eu vim morar em Fortaleza, e coincidência ou não, minha primeira aula em Fortaleza foi de teatro, na época com o Iroldo Serra. E eu era alucinado por aquilo ali. Então eu me engajei no curso de teatro no colégio. E sabe aquele menino que está aprendendo a jogar futebol, que está o tempo todo com a bola no pé? Né? A pessoa que está aprendendo a sapatear e está ali na fila do banco e está lá batendo. Então eu virei essa pessoa do teatro, porque eu não queria estar só em cena. Eu não queria só fazer meu texto e tatuar. Eu estava parado, eu não sei viver o ócio. Então eu tenho uma imensa dificuldade com o ócio. Porque quando eu não estava em cena, quando eu não estava estudando aquilo que eu ia fazer em cena depois, eu estava em casa, eu estava pensando cartaz do espetáculo. Ninguém pediu, né? Eu estava, isso ainda no período estudantil. Eu estava pensando a luz, então com 13 anos eu aprendi a operar luz, a montar a programação da iluminação do teatro, a montar uma trilha. Então eu era um fominha mesmo, né? E aí eu pedia, me coloque. Ah, não tem papel para mim? Eu vou para a bilheteria, eu abro a cortina, eu opero a luz. E eu acho que isso foi um pouco contagiando meus outros irmãos. Os 2 irmãos mais novos que eu, o Jaderson com 11 anos de idade, subia um cavalete. É... As pessoas do teatro que não escutam, porque tinha 11 anos e subia um cavalete enorme para manipular. Não era, gente, exploração do trabalho infantil, era colaboração com o trabalho do irmão. E ele já montava, já programava a mesa de luz. Então a gente veio desse lugar, né? E quando eu decidi, chegou um momento que eu tinha que decidir qual era a minha profissão. O que eu quero ser, né? Eu queria viver de teatro. Eu queria ser ator, eu queria atuar. Mas não tinha curso de teatro superior no Ceará na época. Então eu fui fazer publicidade. E aí vai chegando no meio do curso,
e você, como professor, deve acompanhar inúmeros casos como esse que os alunos começam a se questionar: para que lado eu vou na minha profissão? Para onde eu vou na minha profissão? E aí existem muitas respostas prontas, né? Na publicidade é muito clichê, ou você vai para a direção de arte, ou você vai para a redação, e eu não me encontrava em nada disso. Até que chegou uma disciplina de rádio. E na disciplina de rádio, dos 5 trabalhos que a turma apresentou, eu acho que eu escrevi 4, atuei em 3. E aí eu falei, eu não vou entrar em agência, eu não vou para agência de propaganda, eu vou tentar juntar as duas coisas. E assim foi. Foi nesse sentimento que eu terminei publicidade. No dia que eu entreguei minha monografia, eu fiz a prova do curso de teatro, para entrar no curso de teatro. E foi nesse universo que nasceu a Blitz. Então você emendou um no outro. Sim. 2 cursos superiores. Entre um no outro, sem férias, com toda aquele desafio que era. Na época da UFC a gente convivia com muitas greves, então eu emendei um curso no outro, e nessa evolução surgiu a nossa empresa, surgiu o Grupo Blitz, né? Foi realmente assim, quando eu entendi, eu tive uma oportunidade para o Rio a trabalho, e com 90% das pessoas que vivem de atuação tinham aquele sonho na época de viver no Rio de Janeiro, São Paulo. Eu fui, mas eu fui com o trabalho fechado, eu fui para viver um mês. E eu entendi que eu não queria aquilo para mim. Eu poderia até voltar lá um dia, posso até voltar lá um dia, quero voltar lá um dia, mas por outro caminho. Arroba, já vocês chamam Jadeilson, né? E vamos também falar da Blitz já. Mas antes, Jadeilson, você falou da sua formação, né? Da graduação em publicidade, da graduação em teatro. Eu queria entender um pouquinho esse processo de educação com entretenimento. Onde é que os dois se casam? Absolutamente tudo. Eu virei professor de teatro. Inclusive, eu era tido como o babão da minha professora. Meus colegas, inclusive um deles, irmão do professor Ricardo, me chamavam todos de babão da professora. Porque 90% da turma estava ali para fazer a peça. E eu estava ali que eu já entendia como meio de vida, como profissão. Com 14 anos, 13 anos, isso já estava muito claro na minha cabeça. E eu fui contratado para ser professor. E aí eu entrei nesse universo fantástico, que é vibrar com o crescimento do outro. Que o professor é isso, né? É fazer com que o seu aluno possa ir além do que você foi, né? Tenha acesso à informação, a contato, e vá muito além. E vá lá e conquiste, traga para mim, para mostrar, para eu ver como é, para aprender também. Então eu entrei nesse universo da educação. E era um sonho, porque eu aprendi com a arte que a gente pode modificar a vida das pessoas. A gente pode fazer com que as pessoas trabalhem a sua autoconfiança, possam sim entender que as barreiras elas podem ser quebradas. E era através do teatro. E a gente conseguiu fazer com que o nosso grupo tivesse muito respeito. Assim, as pessoas da escola vibravam com aquilo que a gente fazia, porque a gente mostrava que o que a gente estava fazendo ali não era uma brincadeira, era um trabalho muito sério. E aí eu entendi que havia uma brecha nisso no mercado, como uma oportunidade. Trabalho sério necessita de planejamento, necessita de estratégia, necessita de preparo, capacitação. Onde é que começa, além de ator, a virar o Jadeilson líder, né? O Jadeilson empresarial, organizacional? Boa pergunta. Esse termo líder, né? Esse termo empresário, é um termo que eu tive medo, muito tempo de dizer que eu era, né? É uma confusão, porque todas as vezes que eu vou fazer cadastro em alguma coisa, profissão, aí depende da época, do momento em que eu estou. Eu sou ator, professor, publicitário, empresário. Demorei a assumir o termo empresário. Líder, eu refletindo agora, assim, eu imagino que eu sempre fui. Eu sempre fui aquele que dizia assim, tem que fazer, vamos fazer. Nas coisas mais simples da vida, né? Então, assim, em casa, chegou, tem que fazer a faxina? Vamos fazer a faxina. Não tem que estar chorando. Não tem isso, não tem isso, não tem isso, vamos nos virar com aquilo, né? Então, a resiliência, eu acho que é uma coisa que sempre fez parte da história da gente. Da gente que eu falo, que eu já me falo enquanto Blitz, né? Enquanto empresa. Então, quando eu me vi na publicidade, no curso de publicidade, e eu pensei, não, eu não vou entrar em agência. Eu não sou essa pessoa de agência.
e eu já estava dando aula de teatro na época. E quando você dá aula de teatro, tem entregas para ser feitas, não é só dar aula, você tem que produzir. Aí eu fui aprender matriz SWOT. A, Atenção, olha aí, a matriz SWOT. matriz SWOT. Para o teatro, para o teatro, para produzir um espetáculo. Vale a pena montar aquilo ali? Né? Quais são as nossas fraquezas? Que oportunidades eu posso conquistar? Vale a pena montar aquele espetáculo? Para quem que eu quero apresentar? E aí, cara, foi quando a ficha caiu que eu entendi. Graças a Deus que eu fiz publicidade. Graças a Deus que eu tive na faculdade a oportunidade de beber um pouquinho ali do marketing, do pensamento estratégico, planejamento, as palestras que eu pude participar, que eu pude assistir, os cases, né, que eu fui presenciando na faculdade. E aí foi quando eu comecei a juntar aquilo que eu estava estudando com o marketing, com a publicidade, para o teatro, né, para a produção, para tudo que eu ia produzir. Então, nunca mais um projeto meu virou um projeto na empolgação. Ah, vamos fazer isso que eu quero. Não, calma. É rentável? Vale, Escalável. vale a pena? Né? Que riscos que a gente está correndo com isso? Que oportunidades eu posso... eu acho que é a grande diferença que me fez dos meus colegas que ficaram talvez só no teatro. Então, eu passei a produzir não só pensando no meu umbigo. E vivi, eu falo demais. Quando Fica quiser à cortar, vontade, fica à fica à vontade. vontade. Eu vivi aquele momento assim, eu estou vendendo a minha arte. O que eu estou fazendo é muito comercial. Gente, o sapateiro vive de vender sapato. Né? O boleiro vive de vender bolo, é arte. Né? O chefe de cozinha vive de fazer pratos maravilhosos. Por que eu não posso fazer uma coisa que venda? Inclusive, Jadeilson, essa palestra que você deu numa faculdade em 2016, 2015, você falou uma coisa que eu não esqueço. O ator, ele tá lá no espetáculo e você diz assim, por favor, tu é ator, vai ter um espetáculo, me dá um ingresso aí, me dá um bilhete aí. Não, eu trabalho com isso. Esse ingresso é que bota o arroz e o feijão na minha mesa. Então, você vende sapato? Pois me dá um sapato, eu te dou um ingresso, tu me dá um sapato. Então não é a arte pela arte, é uma arte com conteúdo, é uma arte programada, é uma arte estratégica, tem um embasamento, mas também tem que ter a contrapartida financeira para que eu possa me sustentar e sustentar também os meus colegas. Falando em colegas, você já falou da Blitz 2 vezes. O que é a Blitz? Que empresa é essa? Vamos lá, o que é a Blitz, né? Eu vou primeiro dizer qual o propósito da Blitz, aí vai ficar claro, vai facilitar a minha explicação. O propósito da Blitz é gerar trabalho para artistas através de experiências encantadoras. Então, como eu venho dessa experiência de grupo lá na minha adolescência, onde o teatro mudou a minha vida, onde eu aprendi a trabalhar com pessoas, onde eu aprendi que eu precisava ouvir críticas, eu precisava aprender a criticar, eu precisei aprender disciplina, responsabilidade, compromisso com o outro. Então, a gente com 14 anos de idade podia ir 16, 17 ir para uma farra, mas no outro dia tinha que estar lá no ensaio. E aí a Blitz nasce desse desejo de gerar trabalho para vários artistas nos mais variados segmentos. Então, nosso primeiro trabalho foi para o meio corporativo. Então, a empresa vai fazer uma convenção e precisa tornar aquela convenção extremamente interativa. Então, a gente monta cenas. Então, nós temos roteirista, ator, bailarino, acrobata, perna de pau, figurinista. Então, assim, eu quero explicar a diferença desse livro para esse livro para a minha força de vendas. Como é o posicionamento de cada produto desse. Então, a gente vai transformar isso em cena, em jogos, para que aquilo fique muito claro para a equipe. E aí, depois, a Blitz entrou no segmento social, em festas temáticas, depois a Blitz entrou no segmento infantil. Então, onde pode ter ator, atriz, bailarinos, gerando um diferencial na comunicação e despertando aquela sensação do uau, uau, que legal, e sair com aquela mensagem na cabeça, a Blitz vai estar se desdobrando para estar lá. Show de bola, muito bom. Então, você que está conhecendo hoje Jadailson Feitosa, eu sei que é muito difícil conhecê-lo hoje, porque ele já vem com um trabalho muito grande nas redes sociais, né? No Instagram, no Face,
mas você pode seguir também a Blitz. Então dá uma olhada nesse arroba aqui, Grupo Blitz. Grupo Blitz, e aí você segue o Blitz e tem um produto muito bom que a gente vai já falar sobre ele, porque agora é a hora dos nossos patrocinadores, a hora da nossa aguazinha. Então, muito obrigado a você, Vieira e Guerra, Marketing Digital. Obrigado também ao Augustos Delícias de Sabores, no Maraponga Martimoda, a melhor carne, o melhor peixe, o melhor frango. Um abraço também muito grande para Paulo Henrique Teles, da Empreenda Melhor, e também para o nosso querido Oswaldo Olímpio, da Contexto Soluções Integradas. E a partir de janeiro, nós estamos com mais um parceiro. Um abraço, Edésio Júnior, da Mavic Móveis Projetados. Voltando aqui para o nosso querido Jadeilson Feitosa, como a Blitz tem esse propósito? Como é que ela surgiu? Como é que foi a ideia? A junção desses três irmãos, que na verdade é uma empresa de muitas mãos, né? Qual foi a gênese da Blitz, Jadeilson? É legal isso. Network. Isso, foi nesse meu tempo. Eu estava saindo da comunicação e uma colega da comunicação estava trabalhando na nossa atual Solar, né, distribuidora, engarrafadora da Coca-Cola, e eles iam fazer um evento que era uma premiação para reconhecimento dos líderes daquele ano. E aí houve uma concorrência com a empresa de São Paulo, empresa daqui, eu, pessoa física, e eu juntei uma equipe para participar dessa concorrência e a gente ganhou a concorrência. Dizem que foi por causa da ideia. Eu acho, até hoje, essa minha amiga nunca revelou, eu acho que foi por causa do orçamento. Vou cobrar, hein? Eu acho que a gente não sabia orçar. Gente, a gente propôs uma coisa muito grandiosa, já tinha no receptivo, surpresas para as pessoas, tinha uma abertura com corpo de baile, mestre de cerimônia, dublagem de montagem de vídeos, de DJ, decoração. E foi bacana no mercado, porque eu saí desse evento com outras duas reuniões agendadas para propor outras duas coisas. E aí foi começando o network, um foi passando para o outro, e eu chegava nessas empresas e eu falava assim, eu tenho reunião com a dona fulana. Aí dizia, quem é? Seu Jadeu, da onde? Que nome? De onde? Ele tem que inventar um nome, né? Tem que inventar um nome. Um detalhe, só um detalhe. Aí vem né, vem a legalização disso, né? Que era assim, vocês emitem nota? Sim, avulsa. Não, mas o CNPJ de vocês? Ops. Aí a gente disse, gente, CNPJ, tem que fazer isso, precisa de quê? Como é que é? E eu com meus dois irmãos, né? Nós, os três irmãos que vinham do teatro, mas os três faziam o que fosse preciso no teatro para se virar, era uma questão de subsistência mesmo. Operar luz, operar som, enfim, montagem, tudo. E aí a gente respondia, não, a gente já deu entrada na papelada, mas nosso pobre do contador, que nem existia na época ainda, né? O contador ainda não nos liberou a documentação. Mentira, não tinha. Porque a gente não tinha grana para pagar contador. Não tinha. A gente pode ir no escritório de você? Falou, imagina, vamos para um café, não tinha escritório. Não tinha nada disso, né? O acervo era todo alugado, a gente alugava absolutamente tudo. E aí nós fomos entendendo que isso funcionava, e aí exatamente tem a ver com a sua pergunta anterior. A gente começou a perceber que para aquilo funcionar não podia ficar no oba-oba, tinha que ter planejamento. Então imagina, uma empresa que nem empresa era, né? Um agrupamento, com três irmãos, com amigos, só amigos envolvidos, né? Funcionando dentro da casa da minha mãe. Minha mãe atendia o telefone, Blitz, bom dia. Né? Minha mãe tem um sotaque, um cara de muito forte. Com todo esse sotaque. Se passando por secretário da Blitz. E aí foi quando a gente entrou no planejamento estratégico, já tinha nomeado Blitz, não tinha nada. Quando eu digo não tinha nada, assim, não tinha estrutura física, não tinha, mas tinha um site. Não tinha os departamentos, recursos humanos, o marketing, o financeiro, o advogado, o contador. Não, era na cara e na coragem. Não tinha nada disso. Mas tinha um site. E o que era legal? Eu acho que foi aí que veio o pulo do gato. Porque a gente tinha um site que a gente oferecia uma coisa que a agência de propaganda precisava, que o pessoal de cerimonial precisava.
a equipe de marketing das empresas precisava, a equipe de RH precisava. Eu tinha uma coisa que complementava o trabalho de todos eles e não era concorrente de nenhum deles. Então a gente encontrou ali um oceano azul, por assim dizer. Então o marketing queria estimular a venda, explicar, chamar Blitz. O RH queria fazer uma campanha de conscientização sobre o uso da EPI, sobre qualidade de vida do trabalho, chama Blitz. A agência de propaganda queria fazer uma ação promocional temática com montagem de figurinos, chama Blitz. O pessoal do cerimonial queria fazer um evento, e eu estou falando só do ponto de vista corporativo, depois foi vindo o social. Então a Blitz acabou sendo parceira, já nasceu parceira, de grandes marcas locais. Então nós não tínhamos uma sede fixa, nós não tínhamos uma grande estrutura, mas a gente tinha um site que era lindo. Era lindo do ponto de vista assim, poxa, vocês já atendem a tudo isso? É. E nasceu quando, Jadeilson? 2007. Então, nós temos bastante tempo aí, já no ambiente digital, já na internet, ainda sem parte física nenhuma, mas já nesse web ambiente, né? É interessante, eu não tinha chegado a essa conclusão, É. mas já tinha nascido assim. Interessante, eu não tinha chegado a essa conclusão, mas já tinha nascido assim. Que bom. Então a gente pode fazer muito, ter uma alta produtividade, mas com pouco recurso, né? Nós tínhamos a mãe que era secretária, você não tinha toda essa infraestrutura física, nem essa infraestrutura tecnológica, tudo era alocado, tudo era terceirizado, mas já trabalhava com grandes marcas, grandes empresas, né? E isso é muito importante. Então não é, Jadeilson, um palhacinho, não é uma cultura pela cultura, não é uma arte pela arte. Tem toda uma estratégia envolvida, tem toda uma organização, controles necessários na Blitz, que hoje não é mais Blitz. Virou o grupo Blitz. Essa história do palhacinho é um calo no nosso pé. É uma piada interna, inclusive. Porque quando a gente surgiu, as pessoas ligavam e disseram, olha, eu quero, um exemplo aqui, eu quero criar um momento que os meus vendedores, eu vou apresentar para eles meu novo fogão, meu novo modelo de fogão e tal. Então, apresentar isso com todos os atributos daquele produto e tal. Vamos lá. Isso foi gerando na gente também um sentimento de estudar, porque eu precisava estudar para conversar com esse meu cliente. Aí foi nesse momento que eu comecei a migrar mais para o marketing do que para o teatro propriamente dito. Porque eu precisava entender o mínimo do que o meu cliente ia pedir. E aí o cliente ligava e quando ele ia pegar o orçamento, ele dizia, tudo isso por um palhacinho, com todo respeito aos palhaços. E eu sou fã de vários deles. Mas a forma era muito pejorativa, porque parecia que o que a gente fazia era uma coisa que podia... Sabe uma coisa que qualquer pessoa fazia? Sem estudo nenhum. Sem preparo, sem... E aí eu tinha que explicar, olha, vai ter um roteirista que vai estudar para escrever o que você quer. Vai ter uma pessoa que vai montar um figurinista que vai montar um figurino. O ator que está ali, que ele vai apresentar ali meia hora, 20 minutos, uma coisa, ele ensaiou horas antes. Então você não está pagando por um palhacinho para estar ali 20 minutos. Iluminação. Tem tudo. Então, assim, eu acho, Ricardo, que foi muito interessante, assim, quando a gente olha para trás, a Blitz vai completar 16 anos agora, quando a gente olha para trás, que a gente diz assim, no começo, é uma palavra muito difícil ouvir isso, assim, porque a gente precisou construir um valor, né? Então, assim, olha, para que essa água chegue aqui, tem todo o processo para ela estar aqui. Então, assim, eu precisei mostrar diversas vezes para o meu cliente, para a minha cliente, o que estava nesse entorno que ele não conseguia visualizar. E eu acho que isso endossava cada vez mais o nosso propósito de gerar trabalho para artistas. E aí, hoje, quando a gente faz eventos infantis, os atores estão ali trabalhando, e aí, às vezes, um pai e uma mãe diz, vai bater foto com um palhacinho, vai bater foto com um palhacinho, pode ser o personagem que for, é um palhacinho, né? E aí os meninos internamente brincam, olha o palhacinho, olha o palhacinho, gente, acabou esse termo palhacinho aqui dentro. A palavra tem poder. Com certeza. A palavra tem poder, a gente precisa valorizar aquilo que a gente faz, né? Jadeilson, você falou do Iroldo Serra, mas também tem uma figura muito importante na sua vida que se chama Nazaré Fontinelli.
Quem é a professora Nazaré? Nazaré Fontinelli é essa professora, educadora, folclorista, historiadora, que ela tem esse poder de envolver jovens, envolver pessoas dentro de um processo de construção. Então, foi a nossa grande professora de teatro. Quando eu digo nossa, porque muita gente que está na Blitz hoje, ou direto ou indiretamente, teve alguma ligação com ela. Então, a Nazaré, ela foi essa pessoa que estimulou a gente a pensar. Então, assim, não é decorar um texto e fazer um espetáculo, é entender o contexto histórico. O que você está fazendo aqui? De onde veio? O que você quer? Para onde você vai? É questionar. E eu acho que é uma coisa que é fundamental no nosso trabalho, né? É saber criticar e ouvir crítica. Eu falo isso, Ricardo, porque tem a ver, é muito importante. É muito importante. Porque a arte, ela é um desprender-se, né? Enquanto um artista, ele se joga para construir alguma coisa, é pular, né? Então, é se jogar, é se lançar e ver o que vai sair daquilo ali de alguma forma. Então, tem que ter uma coragem de correr riscos. E eu falo que eu montei um espetáculo em 2006 chamado A Casa, que foi um sucesso, teve uma repercussão muito bacana. Em 2014, a gente foi remontar. E eu fiquei na sombra do sucesso de 2006. E eu falava, mas eu não sou mais aquele de 2006. Eu não sou mais aquele que já deu de 2006. E aí eu entendi que, não, o que eu sou agora? Então, a Nazaré vem de entender, assim, questionar, entender para que a gente não fique preso àquilo que a gente era. Então, com a Blitz, eu acho que eu tenho sempre essa angústia de, opa, o que deu certo ontem vai dar certo hoje? Públicos diferentes, mídias diferentes, tempo diferente, né? Tudo, né? Então, assim, a verdade que eu tinha... E aí eu estou sempre fazendo essa comparação do teatro com o corporativo, porque a minha formação vem daí. E eu acho que se todo líder tivesse a oportunidade de viver esse universo da arte, principalmente o teatro, que é uma arte coletiva, seria fantástico. Então, é muito assim... aquele espetáculo que eu fiz 10 anos atrás, hoje em dia tem termos que não podem mais nem ser falados, porque não cabe bem, não funciona. Não, a gente vem aí do teatro grego, do teatro romano, que demoravam 20 horas o espetáculo, 16 horas. Hoje o menino está acostumado com o TikTok com vídeo de 10 segundos, 15 segundos. Como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou dizer? E aí é sempre aquele desafio, quando eu falo que a gente quer gerar sempre experiências inspiradoras, né, encantadoras, que a pessoa pare e diga, o que te surpreendeu 2 anos atrás não é mais o que te surpreende hoje. São desejos diferentes, né? Vontades diferentes, portanto, experiências também têm que ser diferentes. Quer um exemplo? Antigamente, eu colocava nas minhas férias assim, preciso viajar para conhecer pontos específicos que influenciam o meu trabalho, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma coleção, tem gente que tem coleção de carrinho, coleção de carta, enfim, eu tenho coleção de Cirque du Soleil, de espetáculos do Cirque du Soleil. Então eu sempre condicionei minhas férias para assistir aos espetáculos do Cirque du Soleil. Porque é referência, eu sou fã da história do SIC, é um case na administração, todo mundo acaba usando. Até esse período que eles estão vivendo agora, de se reinventar de novo, depois de uma enorme crise. E aí, hoje, eu recebo vídeos direto do Ciclo Solar de muita gente que não precisou viajar lá para ter essa referência. Clientes me mandam coisa até que eu já vi, ou que apareceram para mim também. Então a referência está ali para todo mundo. Então, antes você precisava ir lá do outro lado do mundo, beber uma fonte de uma inspiração para produzir algo. Hoje está ali na palma da tua mão. Então, e aí, como é que a gente vai encantar? Como é que a gente vai surpreender? Se as pessoas hoje têm na palma da mão, qualquer referência que ela pesquisar. Então, eu tenho que buscar o algo a mais, fazer a diferença, né? Para que não seja mais um no mercado. Exatamente. E o que eu gosto da Blitz, Adelso, não é porque eu estou na sua frente, é porque eu não encontro uma empresa similar. Eu não vejo no mercado um negócio parecido com a Blitz. Eu tenho ideia de um ou dois negócios que tentam imitar a Blitz, que tentam fazer o que a Blitz faz, mas como ela faz, eu não conheço. Não é porque eu estou na sua frente, tá? Mas por quê? Não só conheço a pessoa física, mas também já vi vários eventos, Aula da Saudade, eventos corporativos, né? Eventos infantil, que eu vou deixar o infantil já para o final. Tá gostando?
Pois então comenta aqui o que é que você está gostando. Qual é a sua pergunta para a Blitz? Comenta aqui embaixo, tá certo? Bom, Jadeilson, você falou numa entrevista que a Blitz é feita de 3 irmãos por muitas mãos. Então, eu queria voltar um pouquinho a nossa conversa para a parte pessoas, recursos humanos. E aí é interessante que você já trabalhou com o Beto Dornelles, da TV Colosso, a Aline Sampaio, do pessoal lá da Maurício de Souza Produções. Quem são os seus profissionais? Como é que você garimpa esses talentos na Blitz? Ah, legal, excelente pergunta. Sim, a gente é feito por muitas pessoas mesmo. Porque senão, como a gente trabalha com um produto que tem a necessidade de se reinventar o tempo todo, senão a gente vai estar sempre entregando as mesmas coisas a partir das mesmas referências. Então, quando eu falei que lá no começo a gente veio de um grupo de amigos, mas sempre teve muito claro que é amigos, amigos, negócio à parte. Então, assim, não é porque é meu amigo que está trabalhando comigo. Os amigos também têm boletos, têm carnês, né? E às vezes a empresa está num momento que o amigo não está. Né? Então, assim, a gente precisa ter essa maturidade de entender que hoje eu tenho uma fantástica sorte de contar com uma pessoa que é o Felipe Revoelta, que foi apresentador de TV, ainda é, né? Faz comerciais e tal. E ele estava desde o primeiro evento lá da Blitz. Um amigão, um irmão de frequentar a minha casa. Hoje o Felipe cuida de toda uma parte de direção de conteúdo que ele vai saber muito melhor do que eu, ele vai ter muito mais experiência do que eu, ele é, enfim, ele é o cara, né, para mim, mas ele não tá lá porque ele é meu amigo. Ele tá lá porque ele tem inúmeras referências, né? Seu irmão é o César, César Borges, é um outro case da gente. O Cezinha veio como roteirista. E o que é bacana a gente tem sempre o sentimento do mindset de crescimento. Né? Inclusive, esse livro da Carol Dweck pegou minha cabeça assim, de uma forma muito forte. Né? Então, assim, o que, que a gente pode aprender? O que, que a gente pode aprender? O que, que a gente pode fazer? Então, o Cezinha veio primeiro como comercial. Mas o cara é artista, escreve. Né? Então, ele escreve, ele é comercial, e aí ele tem também a formação em administração. Então, a gente vai casando esses talentos. Então, hoje, a Blitz virou um grande celeiro, onde a equipe que faz parte, a gente tem o Yuri Yamamoto, que é um cara respeitadíssimo no teatro cearense, vários prêmios nacionais. É até complicado eu ficar citando nomes aqui, porque vai gerar ciumeira. Vai esquecer de um ou de outro, mas você está contemplado em todos esses que o Jadeilson está citando, tá bom? Todo mundo, e a gente diz assim, a nossa equipe é um palavrão aí. Vocês imaginam o palavrão que a gente está dizendo, porque se tem uma coisa que nós entendemos com imensa valia, é o ser humano, né? É quem cria. Porque a tecnologia, vai sempre surgir um aplicativo novo, uma máquina mais rápida, mas a gente trabalha com criatividade e isso a máquina não substitui ainda. Já que você citou o Yuri Yamamoto, eu queria que você apresentasse um produto da Blitz chamado TacTax. Quem são os TacTax? Legal. Meus filhos. São 4, né? Sonho, são 7. São 7? São 7, é dia e noite, sonho, enfim, com TacTax. TacTax, eles nasceram depois que a gente fez corporativo, entrou no mundo corporativo, a gente enxergou, a gente viveu um período de crise financeira muito forte no país, onde os eventos corporativos caíram, então a gente entrou no segmento infantil. Caíram por conta da pandemia. Foi antes da pandemia, eu estou falando aí 2014, 2015. Okay. Né? Então, os eventos corporativos, eles deram uma arrefecida, isso. E aí, nós enxergamos uma oportunidade de mercado no segmento infantil. A Blitz entrou no segmento infantil, até então a gente não fazia eventos para criança. Então, em um ano, a gente produziu, acho que uns 25 espetáculos infantis. E com 3 meses que a gente lançou, a gente estava rodando shoppings do Nordeste. Só que a gente precisava ter um produto autoral que nos desse liberdade de criação e de produção. Então foi nesse contexto que eu chamei o Yuri Yamamoto, ele tinha acabado de receber um prêmio na Globo, do Fantástico, e é uma pessoa com quem eu já tinha trabalhado inúmeras vezes, um gênio. E eu falei, Yuri, vamos criar um produto nosso e tal. E aí eu já estava tudo arquitetado
arquitetado assim, eu olhava pro pessoal da minha equipe e disse, a gente vai acabar de contar, o negócio pode revolucionar nossas vidas. E eu, o que é? Não posso agora, porque eu precisava ter algo mais concreto. E aí, em 2016, surgiram os Tac-Tacs, com um traço, né, o Yuri fez o traço dos Tac-Tacs, e os Tac-Tacs virou, então, ele foi conquistando o espaço na empresa de uma forma muito interessante, porque aí a gente começou a lançar músicas autorais, então aí já gera trabalho para a compositora, para os músicos, para os cantores. Os Tac-Tacs precisaram ter voz, então vem as vozes originais. Os Tac-Tacs, aí a gente montou um projeto lindo para fazer vídeos com os Tac-Tacs, estilo novelinha infantil. E foi aí que a gente encomendou os bonecos pelo Beto Ornelis, que fez TV Colosso. E só que não rolou por causa da pandemia. Quando a pandemia chega, eu não tinha condição de montar um estúdio, não tinha grana. E aos poucos a gente foi produzindo, foi conseguindo emprestado um equipamento. Aí veio a pandemia e todo aquele sonho de montar um produto bacana e tal, não pode porque não tinha verba. Então a gente começou a pedir um equipamento emprestado, a gente transformou uma sala num pequeno estúdio. E aí os Tac-Tacs começaram a ter uma visualização incrível. A gente comprou os direitos para regravar músicas que foram clássicos da nossa infância, da nossa aqui, né? Anos 80, anos 90. E aí hoje, Tac-Tacs, a empresa toda, de alguma forma, está direcionada aos Tac-Tacs. E os Tac-Tacs puderam oferecer outro produto da Blitz, que se chama os parques temáticos. O que são os parques temáticos, Jadeilson, e aonde estão no Brasil? Legal, muito bacana. Os parques temáticos, nós enxergamos uma oportunidade a partir do momento que a gente disse, eu preciso fazer com que a nossa turma chegue a Belém. Então, a gente produziu um primeiro parque, levou para um estado, e naquele estado, aí a gente faz um trabalho de tráfego no YouTube, para que o entorno daquele shopping onde o parque está possa receber o conteúdo dos Tac-Tacs. Daqui a pouco vem um segundo parque, e aí o segundo parque vai para Aracaju, vai para Salvador. Hoje a gente tem 4 parques, e aí eles cumprem temporadas de circulação. Então, eles passam 1 mês e meio em locais diferentes. Então, por exemplo, hoje a gente está com agora, janeiro, a gente está com um aqui em Fortaleza, um no Shopping Eldorado, em São Paulo, que para a gente é uma imensa conquista, é um shopping imenso e de um fluxo muito bacana, onde recebeu uma exposição da Pixar recentemente, né, no mesmo espaço. Hoje a gente está com um em Recife e o outro em Teresina. E assim eles passam um ano viajando, cumprindo temporadas diferentes. E nesse parque temático nós temos atividades para as crianças, nós temos atividades lúdicas, brincadeira, né? Tudo é feito para estimular que a criança brinque com o adulto. E aí cada parque é inspirado em uma música dos Tac-Tacs, em um clipe dos Tac-Tacs. Então um parque tem interação com realidade aumentada, no outro parque tem um painel de LED gigantesco que fica contando historinhas, ensinando músicas, figurinos, todos eles vêm um pouco da semente do teatro, assim, do brincar com a imaginação. A gente quer estimular a imaginação das crianças. Você vai conhecer mais os Tac-Tacs e conhecer as personagens dos famosos filhos do Jadeilson. Isso. Ok? Isso. E segue a gente no Instagram também, @ostactacs. Show de bola. Bom, nós já estamos nos encaminhando para o final, Jadeilson, da nossa entrevista. Eu também escutei daqui. Mas eu não posso deixar de terminar, de concluir essa entrevista sem perguntar também da parte pública, a necessidade que a cultura, o entretenimento tem dos editais, e você também fez o Natal de Luz aqui de Fortaleza. Fala um pouquinho dessa parte pública, dessa relação que tem o entretenimento e o poder público. Olha, o fomento à cultura, ele é primordial, né? A gente viu que nós ficamos trancados dentro de casa e a gente consumia cultura. A gente lia, a gente ouvia música, a gente via série. Isso precisa ser estimulado o tempo todo. E quando a gente tem a oportunidade de estar inserido em projetos que possam levar aquele nosso trabalho, de repente, para uma pessoa que não frequenta um shopping center ou não pode pagar para ir para um parque, é de imensa satisfação, é de imensa valia. Então,
Nesses casos, o Natal corresponde hoje em dia a quase um terço do faturamento anual da empresa. Muito importante. Quase um terço do faturamento anual da empresa. E aí, a gente sempre tem a oportunidade de levar, por exemplo, os nossos espetáculos de Natal para os mais variados espaços públicos. Porque alguém teve uma ideia, em algum momento, de ir naquela comunidade, de certa forma marginalizada, assim, vamos preencher a vida dessas pessoas nesse período com encantamento? Vamos. Então, daí a imensa necessidade do poder público para entrar junto e encarar esse desafio e a gente despertar. A gente faz parte de vários projetos que estão ligados dessa forma. É fundamental que a gente entenda que a cultura é o que torna o ser humano humano. Senão a gente vai ficar um repetidor de dedo numa tela digital. Né? Então a gente faz um convite a você, prefeito, governador, né, secretário, vereador, invista na cultura, invista no entretenimento, promova diversidade e diversão para o seu povo. Quer tirar das ruas, quer afastar das drogas, promova a cultura, promova o entretenimento. Veja editais que beneficiem principalmente as empresas cearenses, né, no nosso jeitinho cearense de entreter, de fazer rir, e de passar um conteúdo. Então, faça o bem através dessas práticas públicas. Né? E também tem uma pergunta aqui que acabou de chegar do internauta, e isso, muito bem, acabou de chegar do internauta. O mês, janeiro, é janeiro branco para falar sobre saúde mental. E a gente sabe que a diversão, o lazer, o teatro, a cultura, o cinema, a televisão, a boa televisão, ajuda na saúde mental. Qual é a relação que você pode estabelecer entre a saúde mental, entre o entretenimento, para os nossos unigestores? Eu acredito, Ricardo, que o entretenimento como um todo, a gente sabe que nós somos bombardeados o tempo todo por tudo, né? Se a gente não frear, a gente fica ali no celular e vai vendo uma coisa atrás da outra e nem tudo aquilo ali é construtivo. E é bom ver besteira também, é bom ver futilidade também, eu vejo demais. Então, mas eu acredito que aqueles produtos que são feitos, que são pensados de forma que estimulem o autoconhecimento, eles são de imensa valia, porque se você assiste aquilo ali, se você se envolve com aquilo ali, se você vive uma experiência que te fez pensar sobre como tornar a tua vida mais leve, como tirar os pesos que a gente carrega, com certeza a gente está facilitando a vida do analista, do terapeuta. Né? Então eu acredito que a catarse, né, ela acontece de diversas formas. E quando a gente se permite, quando a gente se abre a se envolver com aquilo que foi produzido, que aquilo pode trazer mudança para ti, pode ter certeza que a gente sai do filme pensando, a gente sai do espetáculo pensando diferente. Eu, por exemplo, estou lendo um livro agora que eu estou com medo de cada capítulo que eu vou ler, porque eu tenho medo assim, nossa, eu estou vacilando nisso, eu estou perdendo tempo nisso. Então, assim, é incrível, né? Que a gente possa, então, dosar, né, o entretenimento vou usar aqui um termo preconceituoso, talvez besterol, para aquilo que de alguma forma possa nos trazer algum tipo de autoconhecimento. É preciso um pouquinho desse besterol para a gente dar uma limpada na cabeça, produzir mais, produzir melhor, produzir com menos. Claro. Né? E eu queria, Jadelson, finalizar a minha fala aqui na entrevista, desse Unigestão Recebe de janeiro, sobre gestão do entretenimento e produtividade, né? Agradecendo aqui a tua presença, mas também agradecendo a Solange Teixeira, Edmilson Filho, Carri Costa, Falcão. Sim, a gente está aí com esses ícones, né? De pessoas que têm décadas de produção no Ceará. Eu conheço, eu entrei no teatro sendo fã da Solange. Né? Solange era minha diva. Grande Solange! E eles chegaram lá, é incrível. E eles chegaram pela porta da frente. Né? Então, assim, parabéns a vocês, continuem produzindo. Sim, Hollywood está um sucesso e a gente tem muito orgulho do trabalho. Mas também temos orgulho dos cearenses que fazem esse trabalho e permanecem também no Ceará. Né? Então, muito obrigado pela presença aqui no nosso estado, na nossa cultura, no nosso lazer, e obrigado por ter optado pelo Ceará. Espero demais que você atinja Você tem um sonhozinho que eu sei.
Ah, Tem um sonhozinho que eu sei. Então, eu queria que você concluísse esse sonho. Que sonho é esse? O que é que falta para o Jadeilson? e, cara, o meu sonho vai crescendo, vai mudando, né? Uhum. Que, assim, um dia eu quero ter um centro cultural, com muita gente produzindo, com muita gente criando, mas ao mesmo tempo eu já penso assim, dentro desse vai ter um asilo dos artistas para acolher os meus colegas que de repente não estão assistidos pela família da arte. Então, assim, gente, o meu sonho de fato é que as pessoas possam se abrir ao que o sentimento produz, ao que o bom sentimento produz e que a gente possa ter dias muito mais leves, mostrando aquilo que a nossa cultura pode produzir. Então, vamos ficar com a nossa verdade, vamos nos respeitar, né? Vamos aceitar a nossa diversidade, vamos cada vez mais trazer as pessoas para a gente e não afastar as pessoas, Isso. né? Muito importante. Eu queria te agradecer mais uma vez. Obrigado, eu que Muito agradeço. obrigado. E agradecer a você também que nos segue no nosso Instagram, no nosso Facebook e principalmente aqui no nosso YouTube. Um abraço e o Unigestão Recebe volta em fevereiro com mais conteúdo, com mais entrevista e com mais prazer e entretenimento.